O objetivo dessa série é identificar, revelar e eliminar individual e coletivamente o que anula a vida do cristão e o desenvolvimento da igreja. Exatamente isso. Vocês viram um vídeo aqui do Superman, que ele era muito forte, ele conseguiu segurar um avião, ele conseguiu salvar aquelas pessoas, mas diante da Kryptonita ele caiu como um boneco de barro. Porque a Kryptonita na ficção é aquilo que enfraquece o super-homem, é aquilo que deixa o super-homem vulnerável. Então o tema da mensagem de hoje é o poder do um. Vamos dizer? O poder do um. Mais uma vez, o poder do um. Talvez o um na sua cabeça é muito pouco, o um na sua cabeça é muito pequeno. Talvez você fale, o que eu vou fazer com um? Eu vou te provar que na cabeça de Deus o um é um milagre. Nas mãos de Deus um é um milagre. Deus usou um homem para começar uma nação. O nome dele é Abraão. Quantos homens Deus usou? Deus usou um homem para libertar uma nação. O nome dele é Moisés. Quantos homens Deus usou? Deus usou uma mulher para livrar a nação de Israel. Qual é o nome dessa mulher? Esther. Ele usou só uma mulher. E ele usou um homem para salvar a humanidade. É Jesus. Ou seja, um na mão de Deus é um milagre. Agora Deus não quer gerar uma consciência individualista em nós, mas uma consciência de unidade. Você não pode sair daqui pensando que sozinho você vai fazer as coisas acontecerem. Não, nós somos um corpo, nós somos um povo e pertencemos a um Deus. Então, com certeza você já ouviu falar do Superman, essa figura tão conhecida, tão antiga. Todo mundo já leu, já assistiu algum filme. Alguém já leu alguma historinha, já viu algum filme? Deixa eu ver. Você sabe do que eu estou falando? Todo mundo já viu. Sabe, nós não vamos ao cinema para ver gente normal fazendo coisa normal. A gente não vai para o cinema para ver filme de gente comum fazendo coisa comum. Nós vamos para o cinema para ver gente voando, raio laser saindo do olho, garra de adamante saindo da mão. Sabe por quê? Somos naturalmente atraídos pelo sobrenatural. Isso é poderoso. Somos naturalmente atraídos pelo sobrenatural. O sobrenatural nos atrai. O sobrenatural chama a nossa atenção. Tudo que não é natural nos atrai. É porque nós somos criaturas feitas a partir do sobrenatural. Então, entende isso aqui. Você já conhece a história do Superman, já sabe, já assistiu filmes. Aí talvez você está pensando, pastor, nós vamos passar um mês falando de uma história fictícia? É claro que não. Toda a história do Superman é uma ficção, é uma criação. Nós vamos passar um mês falando sobre isso? De jeito nenhum. Mas dos paralelos que existem entre nós cristãos e o super-homem. Talvez você não saiba, mas o Superman, ele foi inspirado em Jesus Cristo. Aquela história de salvar o mundo. O nome dele é Kal-El, filho de Deus. O pai dele é Jor-El, Deus Pai. Talvez você não sabia, mas a história do Superman é inspirada no que Jesus Cristo fez na cruz. Então, a vida do cristão não é um monte de não pode. Eu sei que é o que parece no início da sua conversão, mas a vida do cristão, ela não é um monte de não pode. Às vezes nós pensamos, mas ser crente não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. E essa não é a proposta do Senhor. Uma vez eu era bem adolescente, e eu estava num culto em outra igreja, e o irmão lá estava pregando para jovem. E tudo que ele dizia, jovem não pode isso, jovem não pode aquilo, videogame é do diabo, a Disney é do diabo, e tudo é do diabo. E quase que no final eu perguntei para ele, eu posso respirar? Porque eu não posso fazer nada. Não pode, não pode, não pode. Então, mas pensa comigo, e se dentro de cada um de nós houvesse um super-homem esperando, ou uma super-mulher, né, esperando para se revelar para todo mundo? Imagina se dentro de nós tivesse algo tão poderoso que o mundo estivesse aguardando. Porque a palavra de Deus é clara: a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Tem coisas que com certeza eu não queria ter que falar, eu não gostaria de falar, porque a gente prioriza tudo, mas Deus vem depois. Aí quando o pau quebra, aí o irmão chega, pastor, coloca nas suas orações
Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja esperando um pastor político, porque o pastor político é legal. Ele não te desafia. O pastor político nunca fala nada que te ofende. O pastor político, ele fica só rindo, faz o trabalho dele e vai embora. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer te confortar. Deus quer te desafiar. Porque não é no conforto que você cresce, é no desafio. Então, Atos 28 fala sobre alguns eventos sobrenaturais. A Bíblia diz que Paulo estava na ilha de Malta e ele estava jogando alguns gravetos para fazer a fogueira, e de repente ele estendeu a mão e uma cobra picou a mão dele. As pessoas que estavam ali olharam para Paulo e disseram: ah, esse cara é amaldiçoado. O barco dele afundou, agora veio a cobra e picou a mão dele. Esse cara está cheio de maldição, está zicado. Só que depois de um tempo, eles esperando assim que Paulo já devia ter morrido, e Paulo não morreu. Porque o povo é assim, mete o pau e depois começa: não, esse cara deve ser um Deus. Ah, esse deve ser um Deus, porque a cobra picou, ele não morreu. Ele deve ser um super-homem. Talvez você pense assim: ah, pastor, mas o super-homem não é daqui, nós também não. Em Filipenses capítulo 3, verso 20, Paulo diz: a nossa pátria é no céu. Vamos dizer isso? A nossa pátria é no céu. Nós nascemos no reino de Deus e temos natureza divina. Grava isso, nós nascemos no reino de Deus e temos natureza divina. É por isso que somos adeptos dos milagres. É por isso que cantamos sobre os milagres. É por isso que oramos sobre os milagres. É por isso que cremos no improvável, porque a nossa natureza é divina. Se você é um crente comum, você não se converteu. Não existe crente comum, não existe crente normal. Não existe, você é um crente normal, você não se converteu. Não existe o evangelho padrão. Sabe, um pastor disse o seguinte: a pior coisa que pode acontecer a um pregador, ele se tornar civilizado. Porque um pregador civilizado, ele só quer agradar, ele só quer afagar o ego das pessoas. O super-homem não é deste mundo, um filho de Deus também não. Ele tem poderes sobrenaturais que os seres humanos normais não possuem. Nós somos sobrenaturalmente empoderados, de forma que as pessoas deste mundo não são. Ele luta contra o mal, nós também lutamos contra o mal. Ele protege e liberta os oprimidos pelos vilões. Nós protegemos os fracos e libertamos os cativos. A força do super-homem vem do sol. A nossa força vem do sol da justiça. Há apenas uma coisa que pode acabar com esse Superman tão poderoso. O que é? A Kryptonita. Apenas uma coisa que pode acabar com ele. A Kryptonita não apenas neutralizava o seu poder, mas ela deixava ele mais fraco que um ser humano comum. Mas o que é a Kryptonita? Na ficção, a Kryptonita é uma pedra verde que, quando é apresentada, um cristal verde, enfim, ao Superman, ele fica mais fraco que um ser humano comum. Onde que eu quero chegar? Existem kryptonitas que estão sugando a nossa força. Kryptonitas emocionais, kryptonitas espirituais, kryptonitas sentimentais, kryptonitas financeiras, que estão sugando casamentos, que estão sugando ministérios, que estão sugando chamados. Quantas pessoas eu já dei a chance até de pregar nesse altar e hoje não consegue fazer uma oração em casa, nem vir num culto de domingo? Por quê, pastor? Kryptonita. Essa é uma das séries, pode parecer que era uma série para jovem, uma série para criança. É a série mais séria que eu já fiz e o que eu vou fazer esse ano aqui na igreja, essa série Kryptonita, porque ela vai direto aos nossos pontos de fraqueza. E tem pessoas aqui sendo sugadas emocionalmente. Você dorme cansado e acorda cansado. Você ora cansado e depois que você ora, você continua cansado. Você vem para a igreja ansioso e sai do culto ansioso. Uma grande vantagem da Kryptonita sobre o Superman é que ela não pode ser facilmente detectada. O Superman só percebe que a Kryptonita está ali quando ele cai por terra. Ele só percebia que alguma coisa estava errada quando começava a ficar esquisito, até menos forte que um homem comum à beira da morte. Da mesma maneira, grava isso, da mesma maneira, vamos ler? Da mesma maneira, o diabo é tão sutil, o mundo é tão sutil,
que nós cristãos estamos perdendo a nossa identidade, nossa força, sem saber. O que é que está roubando a sua força? O que é que está roubando a sua fé? O que é que está tirando a sua energia? O que é que está roubando o seu comprometimento com Deus? Quando eu penso em criptonita, a primeira coisa que nós devemos refletir é, número 1, a pergunta evitada. Como assim a pergunta evitada? Existem perguntas que nós gostaríamos de evitar, sempre que podemos evitamos, porque algumas perguntas, elas revelam nossas fraquezas. Existe sempre algo na nossa vida que nós não gostamos de falar sobre, porque quando nós abrimos, desequilíbrios emocionais são expostos, desequilíbrios espirituais são expostos. Existe sempre algo que nós não gostamos de falar. Então, uma das criptonitas são perguntas que nós evitamos, assuntos que nós não gostamos de falar, porque revelam a nossa fraqueza. Existem áreas da nossa vida que são como criptonitas, traumas, medos, lembranças negativas, e Satanás sempre irá usar isso para nos enfraquecer. Agora, deixe-me fazer uma pergunta que geralmente nós evitamos. Eu quero fazer uma pergunta que geralmente nós evitamos. Já que somos filhos de Deus, não deveríamos ter uma vida extraordinária? Pensa comigo. Já que somos filhos de Deus, nós não deveríamos ter uma igreja extraordinária? Uma família extraordinária? Uma vida extraordinária? A Bíblia diz que nós temos uma natureza divina, que temos um novo caráter, que há amor e perdão dentro de nós, que somos cheios de alegria, paz e esperança, que possuímos sabedoria igual ao nosso Pai Celestial, e que há em nós pureza, discernimento, criatividade, sensibilidade e compaixão. Ou seja, se existem atributos do céu em mim, por que a minha vida está tão arrebentada, bagunçada como está? Brian, não, a minha vida não está tão bagunçada não. Mas então por que tem áreas da nossa vida que continuam em desequilíbrio? Para a ciência, não para mim. Para a ciência, existem áreas da sua vida que nunca haverá cura. Eu converso com médicos toda semana, e na cabeça de um médico, ele entende que seja físico ou espiritual, existem áreas da sua vida que você nunca vai ser curado. Isso é uma crença humana, não é uma crença bíblica, porque a palavra diz que em Cristo Jesus seríamos supridos plenamente. Isso é completo. Jesus não veio te dar uma vida incompleta, Ele veio te dar uma vida completa. Em Cristo Jesus existe cura completa para todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Você consegue crer nisso, irmão? Em Cristo Jesus. Sabe por quê? Parece que está todo mundo traumatizado. Você encontra com a pessoa na rua, está todo mundo estranho. Outro dia encontrei com a menina, o cabelo dela estava todo atrapalhado. Eu falei, menina, não tem espelho na sua casa não? Eu nem vi. Falei, a menina dessa aí já desistiu da vida. Será? Algumas perguntas que nós evitamos. Será que podemos enxergar uma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? São perguntas que nós evitamos, mas hoje eu não vou evitar. Será que tem diferença entre a sua construção emocional? Você que é crente, você que é servo de Deus, será que você tem os mesmos traumas de quem não serve a Deus e não conhece o Espírito Santo? Será que você é vítima da mesma ansiedade que o ímpio é acometido? Os seguidores de Jesus brilham no meio das trevas? Você ainda tem vergonha de falar de Jesus por medo das pessoas saberem que você é crente? Você ainda tem medo disso? Olha, nós vemos na igreja, em nós, caráter, integridade, moralidade, dramaticamente diferente do que o mundo oferece. Irmãos, a pergunta que nós evitamos é essa: nós somos diferentes do mundo ou somos iguais e só viemos na igreja? Eu estou impressionado. Sábado eu preguei, tinha 250 pessoas. Terça eu preguei, tinha 100 e poucas pessoas. Na hora que eu chamei para orar, depois da pregação, terça eu nem ia chamar, mas o pastor virou para mim e falou, pelo amor de Deus, chama. Eu falei, pastor, pode chamar? Ele falou, por favor, chama o pessoal na frente. Já veio menina assim, já veio gente chorando, desabando, pensamento suicida, filhos de crentes,
A quem nós estamos enganando? É sério. Deixa eu te falar sobre os super-homens da Bíblia. Atos 17:6 diz o seguinte: estes homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Aqui fala sobre lugar. O lugar é Tessalônica. Paulo chegou em Tessalônica e ele começou a anunciar Jesus, que Jesus era o Cristo. Quantos creem que Jesus é o Cristo aqui essa noite? Quantos creem que Jesus é o Filho de Deus? Quantos creem que Jesus é o Salvador? Quantos creem que Jesus perdoou os seus pecados? Quantos creem que Ele vai voltar? É porque nós somos uma igreja viva. Uma igreja viva crê num Deus vivo. Uma igreja viva adora um Deus vivo. Agora preste atenção nisso. Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Olha a condição sobrenatural e de provisão que essa igreja estava. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Se é o mesmo Espírito Santo, se é o mesmo Deus, porque há tantos necessitados entre nós? Irmãos, as pessoas viam aqueles homens e aquelas mulheres como os super-homens daquela geração. Olha, os homens que sacudiram o mundo chegaram aqui. Os homens que estão bagunçando a terra chegaram aqui. Eu não estou disposto a viver o evangelho religioso. Eu não estou disposto a viver o evangelho cético. Eu não estou disposto a viver o evangelho mesquinho, o evangelho miserável. Eu só aceito viver o evangelho se for o evangelho de Cristo. Irmão, você não pode aceitar um outro evangelho, não. Alguns atos sobrenaturais da igreja de Atos. É estranho, mas atos sobrenaturais da igreja de Atos. A sombra do apóstolo Pedro, em Atos 5:15, eliminava doenças. Quem entendeu o que eu falei? Eu disse que a sombra do apóstolo Pedro curava o quê? Os doentes. Você tem noção do que é isso? Significa que se Pedro passasse lá no corredor onde minha mãe está internada, todo mundo ali seria curado, porque a sombra de Pedro curava. Se isso não é um super-homem? Os lenços de Paulo em Atos 19:12 eram levados para colocar sobre os doentes. O lenço, não pensa que é lenço de nariz não, tá? Não é isso não, mas um talit, que geralmente os homens usavam na cabeça ou aqui. Então na hora de orar eles colocavam sobre a cabeça. É esse lenço que provavelmente está falando. Então as pessoas iam lá, quando Paulo dava uma bobeira, eles roubavam aquele lenço e colocavam sobre os doentes, e os doentes eram curados. Eu preciso que você creia mais no poder da sua oração. Satanás está abusando da sua falta de oração. Satanás está aproveitando da sua falta de coragem no nome sobrenatural e poderoso de Jesus. Sabe por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Aqueles homens brilhavam como luz no meio das trevas. Em quase 30 anos, eles alcançaram o mundo todo com o evangelho, sem internet, sem televisão. Agora a gente tem que parar de dar desculpa. Ah, pastor, isso é naquele tempo. Domingo passado a pastora Clanice pregou e ela testemunhou que Deus curou o tumor do ovário da filha dela. Dê glória a Deus por isso. Aí imagina se você chega e fala assim no seu trabalho: olha, Deus curou uma menina, a filha da pastora, de um tumor. Irmãos, Deus está fazendo, mas nós não estamos percebendo. Deus está se movendo, mas nós estamos muito cansados, porque Satanás não pode impedir a ação de Deus. Vou repetir: Satanás não pode impedir a ação de Deus. Por isso Deus vai continuar agindo na terra, nas igrejas, nos cultos, mas Ele pode tirar suas forças, e você não tem capacidade de perceber isso a ponto de desfrutar. Todo mundo está cansado, todo mundo está desanimado. Uma pessoa está tão cansada que nem uma explicação ela consegue dar. 1 João 4,17. Porque nesse mundo somos como Ele. Vamos ler? Porque neste mundo somos como Ele. Ele quem? Jesus. Se Ele fazia milagres, diga: eu vou fazer milagres. Se Ele cria no sobrenatural de Deus, nós temos que crer no sobrenatural de Deus. Se Ele orava, nós devemos orar. Se Ele adorava, nós devemos adorar. Neste mundo real, João diz:
nós somos como Ele. 2 Pedro 1,4 diz o seguinte: e por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Estão sobre você grandes e preciosas promessas. Não se esqueça disso. Estão sobre a sua vida grandes e preciosas promessas. Estão sobre essa igreja grandes e preciosas promessas. São elas que permitem, olha, são elas que permitem, elas quem? As grandes e preciosas promessas, que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Sabe por quê? Nós temos, isso é especial, diga, eu tenho uma natureza divina. É por isso que o sobrenatural nos atrai. É por isso que ver algo fora do comum é interessante para nós. É a nossa natureza divina. Mas por que então não estamos vivendo esses atributos divinos na igreja, no nível individual e coletivo? Por que uns estão muito cansados e outros continuam tendo uma vida de oração? Por que uns continuam absorvendo a palavra de Deus e outros não conseguem nem participar de uma santa ceia? Se o reino de Deus está entre nós, por que não está sendo feita na terra sua vontade, assim como é feita no céu? Nós cantamos hoje no louvor: venha o teu reino, faça a tua vontade. Se existe poder na minha boca, se existe poder nas minhas palavras, e se essa é uma oração bíblica, por que algumas famílias aqui hoje estão tão longe e distantes do reino de Deus? Por que pessoas aqui ainda não conseguiram se conectar com Deus? Há um texto que Paulo dá essa resposta. Paulo explica o problema. 1 Coríntios 11, 28. Olha o que diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, entender, compreender o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Preste atenção, esse é um dos versículos mais pesados da Bíblia. Examine-se o homem ou a mulher a si mesmo. Examina seu tempo de oração, irmão. Examina sua fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Examina seu tempo de leitura bíblica. São perguntas que nós evitamos porque são criptonitas. Elas ativam nossa fraqueza. Examine os seus julgamentos. Tem gente que vem: pastor, na igreja podia ter isso, podia ter aquilo, e quando eu faço um lidere mais, a pessoa não vem. Falei: você quer me ensinar? Você quer me dizer o que fazer, mas não quer sentar comigo para alinhar? Por isso, há entre vós muitos fracos. Paulo está pregando isso no culto de domingo na igreja de Corinto. Por isso, há entre vós, ou entre vocês, muitos fracos e doentes. É um versículo pesado. Eu não estou querendo dizer que toda doença é fruto de desobediência. Para de pensar assim. Que toda morte é fruto de um pecado. Para de pensar assim. Não pense assim, isso é ignorância. Mas Paulo está dizendo: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Esse dormir é o sono da morte, assim como é o sono do desânimo, da desistência. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Será que não está faltando o cuidado de nos examinar a nós mesmos? Nunca julgue um pecador. Se você fez isso, se arrependa. Mas errou, não julgue. Nós não apontamos o pecador, nós apontamos o pecado. O pecador precisa ser restaurado, resgatado, perdoado, mas o pecado precisa ser denunciado. Precisamos entender o que significa discernir o corpo de Cristo. Todo mundo aqui entende que Jesus Cristo, santo, nunca pecou, jamais pecou, jamais, derramou o seu sangue puro por nós na cruz. Todo mundo entende isso. Todo mundo aqui entende que Jesus morreu por causa dos seus pecados, porque você não presta. Todo mundo aqui entende que o que você merecia era o inferno. Eu não, pastor, merecia sim. Não há nenhum justo sequer, diz a palavra, nenhum. E aquele que diz que nunca pecou é mentiroso.
Você entende então que Jesus morreu para que você tivesse acesso à salvação eterna? Então, quando você discerne o corpo de Cristo, você está dizendo o seguinte: opa, peraí, eu estou discernindo, ou seja, entendendo que se Jesus morreu por mim, eu devo viver para Ele. Eu estou entendendo que se Jesus derramou o seu sangue por mim, eu devo entregar os meus dias para Ele. Eu vou explicar de novo. O conceito hebraico para ignorância é treva, escuridão. Por isso Satanás é o príncipe das trevas, porque ele governa sobre os ignorantes através da ignorância. Mas o conceito hebraico para sabedoria é luz. Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é toda a sabedoria, conhecimento e revelação que o homem precisa. Deus está nos chamando para um tempo real de decisão e arrependimento com Ele. Às vezes tem gente exposta há tanto tempo à criptonita do pecado, da pornografia, da prostituição, das drogas, do desânimo, que ela vai morrer daqui a pouco. Fala isso não, pastor. Eu estou avisando, porque a palavra diz que há pecados que é para a morte. Eu lamento. A fé, grava isso, é a força que nos fortalece. Por isso ela é a vitória que vence o mundo. Quanto mais exposto eu estiver à palavra de Deus, mais fé eu terei. Mas quanto mais exposto eu estiver às coisas desse mundo, menos fé em Deus eu terei. Por isso existem perguntas que nós queremos evitar. Por isso que tem conversas que nós não queremos ter, porque elas vão revelar nossos desequilíbrios. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus diz que vai trazer tudo aquilo que está oculto ao conhecimento, porque nós o veremos face a face, e então aquele que é perfeito virá, e quando ele vier, nós entenderemos tudo. Eu não estou preparando essa igreja para voltar domingo que vem. Eu espero que você volte. Eu estou preparando essa igreja para em qualquer dia desses, qualquer momento desses, e nos encontrarmos com o Senhor nos ares, porque isso vai acontecer. Eu não quero ser sensacionalista, eu não quero ser o cara que bota medo. Eu não sou, você sabe que eu não sou. Mas eu quero chamar essa igreja para um tempo real de entrega, dedicação e conhecimento. Nós estamos numa nova estação. É hora de nos posicionarmos. Número 2, o perigo do contágio. Uma das coisas que mudou o mundo foi o risco do contágio do coronavírus. A criptonita, ela é contagiosa, assim como um vírus. O medo de se contagiar alterou sua forma de cumprimentar as pessoas. O medo de ser contaminado mudou a sua forma de andar. Todo mundo agora anda com máscara. Você vai no mercado, máscara. Você vem na igreja, máscara. O álcool em gel, tadinho, que ninguém dava bola para ele, sempre ficou esquecido nas prateleiras da vida. Agora é o número 1 da nossa lista, né? Todo mundo compra álcool em gel, ó. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Agora álcool em gel é o queridinho. Ninguém quer ser contagiado por aquilo que pode matar. Você não nasceu ontem. Eu não nasci ontem. Satanás está iludindo, enfraquecendo a mente, a fé das pessoas. E Satanás tem sempre uma arma. Ele coloca a culpa na igreja e no pastor. A igreja que é ruim, a igreja que não presta. Sabe uma das coisas que a besta vai manifestar? Ela falará toda forma de blasfêmia contra Cristo e a sua igreja. Pastor é ruim, pastor não liga, tratou mal, pregou para mim. E eu estou pregando para quem, gente? Se eu não pregar para você, eu vou pregar para quem? Com séculos de diferença, Davi e Tiago falaram sobre isso. Salmo 32 diz o seguinte: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo o quê? Sabe o que é definhar? Ansiedade, medo, descontrole. Porque pessoas que ficam escondendo coisas estão sempre descontroladas, estão sempre ansiosas. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Agora, séculos depois, Tiago escreveu o seguinte, capítulo 1, verso 14. Olha, a diferença entre Tiago e Davi é gigante. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos
dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Se você está vivendo em ignorância em alguma área da sua vida, você está em treva. Porque treva no hebraico é ignorância. Não basta ter informação, você precisa saber como usá-la. Conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Eu vou te explicar isso agora. Quantos aqui sabem que tomate é uma fruta? Quantos sabem? Todo mundo sabe. Talvez você pensava que tomate era um legume, mas tomate é o que, gente? Isso é conhecimento. Eu acabei de passar conhecimento. E o que é sabedoria? Sabedoria é, mesmo sabendo que tomate é fruta, você nunca vai usá-lo numa salada de fruta. Quem entendeu? Sabedoria é como você vai usar o conhecimento. Não adianta ser cheio de Deus, cheio da palavra, cheio de livro, cheio de vídeo de YouTube, se você não sabe como empregar aquilo que você está ouvindo. Preste atenção numa coisa. Essa pregação é para segunda-feira. Essa pregação é para depois do culto. Não podemos nos deixar enganar. O pecado faz com o crente a mesma coisa que a criptonita faz com o super-homem. Engraçado você ver aquele homem segurando o avião, né? Bonito. E depois ver ele caindo igual um boneco. Nós precisamos entender isso. Tem pessoas que precisam de consolo, de amor, de apoio, porque estão numa luta. E tem outras que precisam ser confrontadas, porque estão atravessando situações que já deveriam ter parado há muito tempo, mas não param porque se recusam a jogar a criptonita fora. Você vai continuar miserável enquanto ignorar a voz de Deus, enquanto usar a igreja como um meio de eu vou lá quando preciso eu não vou. Pecados tratados com carinho te custarão caro. Leia isso por gentileza. Pecados, mais uma vez, só mais uma vez. Eu vou te dar o exemplo de um contágio. O caso de Acã. A Bíblia diz que Moisés já tinha feito a parte dele e Josué estava caminhando com o povo rumo à terra prometida. Eles estavam a um passo de Canaã. Impressionante, porque o exército de Israel já havia atravessado o Jordão abriu um meio. Olha que coisa linda. E Deus então tinha dado uma ordem. Diga comigo, Deus deu uma ordem. Não quebre uma ordem que Deus deu. Não quebre uma ordem que Deus deu. Sabe o que significa Babilônia? Porta do céu. Mas se você perguntar para um hebreu, no hebraico, qual é o conceito de Babilônia, ele vai dizer lugar de confusão. Faz sentido? Nenhum. Mas é porque tem muita oportunidade parecendo porta de Deus, mas vai te levar para um tempo de confusão. Tem muita oportunidade parecendo que é porta de Deus, tem muita ligação, tem muito WhatsApp, tem muito convite, parecendo que é porta de Deus, mas vai te levar para um tempo de confusão. Deus deu uma ordem. Não quebre as ordens que Deus deu. Podem te abandonar, podem te desmerecer, mas não quebre as ordens que Deus deu. Quando eu estabeleci uma visão para essa igreja, eu deixei claro, nem eu posso quebrar a visão. Seja honesto, você nunca me viu e nem vai me ver quebrando a visão. Você nunca vai me ver exigindo de você aquilo que eu não faço. Irmão, tem que fazer jejum e eu não jejuo. Eu já vi um cara subir aqui e falar, porque eu não dou dízimo não, mas você tem que dar. Ô irmão, que planeta que a gente está? Eu não estou fazendo plano de leitura não, mas é bom fazer. Que autoridade você tem para falar isso? Está na hora, irmão, está na hora. Sabe por quê? O Espírito Santo está vindo. Eu sinto no meu espírito isso. O Espírito Santo está vindo como nunca antes, porque nós temos orado por isso, nós temos acreditado nisso. E eu vou te garantir, se prepare, o Espírito Santo está vindo. Quando falavam isso para os pais dos avivamentos, quando o Jonathan Edwards dizia isso, quando outras pessoas como responsáveis no país de Gales, as pessoas não acreditavam. Mas um dia, numa reunião de oração, o Espírito Santo veio e o avivamento chegou num país. A ordem de Deus foi: não peguem nada desta cidade, pois tudo é meu. É a primeira cidade, a primícia. Não peguem nada
como despojo ou recompensa. Deus estava deixando claro: o primeiro é meu, o primeiro não é da Copasa, o primeiro é de Deus. O primeiro não é da Semig, o primeiro é de Deus. O primeiro não é da Netflix, o primeiro é de Deus. Nós somos o povo de Deus, então o primeiro é de Deus. Amém, gente? O primeiro é de Deus. E Deus deixou claro: Israel, não pega, não pega. Irmãos, o povo de Israel parecia um monte de heróis, Superman. Eles venciam tudo. Nenhum israelita foi morto, eles estavam unidos. Mas veja o que aconteceu em Josué capítulo 7, verso 1. Eu estou te mostrando na Bíblia. Mas os israelitas foram infiéis. Os israelitas foram o quê? Com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Ele é muito esperto, ele pensou: Deus não vai se importar com isso. Então Deus não vai ligar para isso. Eu vou fazer porque Deus não deve ter falado sério. E sabe o que aconteceu? E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Esse texto está dizendo que Acã, um homem, foi infiel, mas a ira do Senhor se acendeu contra a nação. Preste atenção que isso é muito sério. Um homem foi infiel, mas a ira de Deus veio sobre todos. Podemos ser individualmente fiéis, mas como corpo seremos fracos. Sabe por quê? Acã pecou, mas a nação sofreu. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém na sua casa, na sua família, enfrenta uma dificuldade, você vai ser afetado ou não? Sua notícia ruim vem sobre seu filho, você vai ser afetado ou não? É claro que vai. E o que Deus está querendo deixar claro é isso: existe um perigo naquilo que é contagiante, ou melhor, contagioso. Porque o contagiante remete a coisas boas, mas o contagioso é letal, é perigoso, é tóxico. E Deus disse: não pega nada, porque é meu. O que Deus ia fazer com aquilo? Eu não sei, mas era dele. Tem coisas que nós precisamos aprender, irmãos. Aquilo que é de Deus é de Deus. O domingo é do Senhor, o dízimo é do Senhor, a oferta é do Senhor. Quem está entendendo isso aqui, gente? Domingo é do Senhor. Por que nós estamos tomando até o domingo de Deus agora? Alguém pode perguntar: mas o que acontece com essa igreja? Se apenas parte da igreja ora, seremos fracos. Se apenas parte da igreja lê a Bíblia, seremos fracos. Se apenas parte da igreja dizime e oferta, seremos fracos. Imagina se todo mundo tivesse numa célula. Sabe qual que é o grande problema de um pastor? Não é demônio não, porque demônio cai no nome de Jesus. É gente que não quer cooperar, mas quer inventar um monte de coisa e não faz nada. Porque eles estavam juntos, eles eram um povo só. Eles eram o mesmo povo. Agora, preste atenção. Deus disse assim: ninguém vai resistir a vocês. Mas, em Josué 7, 4, 5, olha o que aconteceu. Olha que impressionante. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Deus primeiro disse para Israel: ninguém vai resistir a vocês. Aí, uma cidadezinha dessa de nada mata 36 homens e põe todo mundo para correr. Por quê? Porque uma criptonita enfraqueceu aquelas pessoas, a desobediência. Acã fingiu que não ia acontecer nada. Sabe, eu não posso ser um pastor, eu não posso ser um irmão em Cristo e viver minha vida como se eu não participasse de uma igreja. Você vai deixar de desistir, porque tem pessoas aqui lutando com você. Você vai deixar de chutar o balde, porque tem uma igreja lutando com você. O corpo inteiro sofreu por causa da criptonita espiritual. Josué 7:10. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Entendeu? Por que o povo está tão fraco? Não é porque a igreja é ruim, não. É porque nós estamos desobedecendo a Deus quando ninguém está vendo. É porque nós estamos dando tumé em Deus quando ninguém está vendo.
foram deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Deus está deixando claro: eu não vou abençoar um povo que não destrói aquilo que eu odeio. Eu não vou estar com uma família, com um casamento, com uma igreja que não para de trocar o domingo por outras coisas. Deus não vai abençoar você se você continua roubando aquilo que é dele. Irmãos, a criptonita está nos destruindo. A criptonita foi jogada fora. Israel tornou-se indestrutível e conquistou a terra de Canaã inteira. Sabe por quê? Josué agiu rápido. Quem fez a besteira? Foi lá, Acã. Pegou e devolveu tudo ao Senhor. Senhor, está corrigido, está consertado. É uma noite de conserto. Santa Ceia, toda ceia é a noite de conserto. Toda ceia é a noite de arrependimento. Por isso, irmãos, sabe, Paulo fala para a igreja de Corinto: livrem-se do fermento velho. A igreja de Corinto vivia um problema semelhante. Corinto sofria porque ninguém fazia nada a respeito. Na igreja de Corinto era normal o cara casar com a madrasta dele, ter relação sexual com a madrasta dele. Olha o nível, mas estava normal, estava no culto normal. Ó, aleluia. Porque a igreja de Corinto já estava achando normal. E o que Paulo fala é: livrem-se do fermento. 1 Coríntios 5,6. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Paulo está dizendo: tem coisas que não podem fazer parte da nossa cultura. Pensa comigo numa pessoa que é cega. Imagina aí, esse cego está andando. Ele está andando. Na frente dele tem um abismo. E ele vai cair. E você está vendo ele cair. Quer dizer, você está vendo ele andar para cair. Aí você pensa: eu não vou avisar ele não, sabe por quê? Senão ele vai ficar chateado. Eu não vou avisar ela não, porque senão ela vai sair da igreja. Mas você sabe que ela vai cair naquele abismo. Porque a criptonita atrai pessoas cegas para um abismo. É por isso que o salmista disse, Jesus reproduziu: um abismo chama outro abismo. Uma dívida vai chamar outra dívida. Um problema vai chamar outro problema. Uma depressão vai chamar outra depressão. Uma violência vai chamar atos mais violentos. Uma mentira vai chamar outra mentira. 1 Coríntios 5,9 diz: olha a carta que Paulo faz para essa igreja. Quando lhes escrevi antes, diz que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Olha que carta pesada para um pastor escrever para a igreja. É sério, a criptonita vai nos matar. Você sabe quais são as criptonitas que estão sugando as suas emoções? Você sabe quais são as criptonitas que estão sugando a sua fé? Terceiro e último, é hora da ação. Vamos dizer? É hora da ação. Diga com fé: é hora da ação. Eu não sei você, mas eu acho que sim. Quando talvez você está achando assim estranho um pastor usar super-herói para pregar, mas sabe quem me ensinou isso? A Bíblia. No livro de Hebreus, você lê sobre os irmãos da fé ou sobre os heróis da fé? Está na Bíblia. E eu acredito que vocês são heróis da fé para esse tempo. E pela fé vocês vão vencer tudo aquilo que hoje está sobrepondo a vida de vocês, tudo aquilo que está vindo contra a fé de vocês. Eu creio que vocês vão vencer desafios emocionais. Eu creio que vocês vão vencer desafios financeiros, desafios conjugais, porque vocês essa noite em Cristo Jesus são heróis da fé. Quando eu vejo um filme de super-herói, eu acredito que você também. A parte que a gente mais espera é a hora do quê? Da ação. Quando é que ele vai pá? Quando é que ele vai dar um soco no vilão? Quando é que ele vai soltar o raio do olho? Uma palavra profética de Deus para nós. É hora da ação, irmãos. Está na hora de entrar em ação. Você já viu um crente em ação? Nós temos aqui a casa de oração. E eu peço às vezes alguém para orar. Sempre eu peço. Quando você vê esses irmãos aqui orando, quando você vê um crente em ação, é impressionante.
Deus quer ver você em ação, não só na teoria, mas na prática. Quebre agora, em nome de Jesus, suas alianças com pecados escondidos, suas alianças com vícios, suas alianças com tudo aquilo que está sugando a sua vida. Se a criptonita é algo tão poderoso e pode nos destruir, o que é que pode destruir a criptonita? Algo mais poderoso ainda. E o que é mais poderoso? O poder do um. Como assim, pastor? Nós só vamos vencer os desafios desse mundo se entendermos a realidade da unidade da igreja. Nós somos um. Nós lutamos um pelos outros. Nós lutamos um para os outros, para com os outros. Nós abençoamos uns aos outros. Nós defendemos uns aos outros. Nós oramos uns pelos outros. Nós salvamos uns aos outros. Nós perdoamos uns aos outros. Em João 17, Jesus fez essa oração. Minha oração não é apenas por eles, pelos seus discípulos. Rogo também por aqueles que quererão em mim, nós, no futuro, por meio dessa mensagem, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amaste como igualmente me amaste. Preste atenção, sabe qual foi o período que Israel mais venceu? No reinado de Salomão, que o reino do sul e do norte era um só. Israel e Judá era uma coisa só. Israel venceu. Sabe quando que a igreja de Corinto venceu? Quando a igreja de Corinto entendeu que era um corpo e se uniu. Sabe quando que essa igreja vai vencer? Quando a gente se unir. Irmãos, se a voz do pastor, do pregador não é ouvida, você está ouvindo a voz de quem? Se não entendermos a importância do corpo, vamos achar que a aliança é apenas uma ideia muito bonita.